1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast Next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei. Alô, Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda. E eu quero saber o que a Itália tem a ver com a vinda de vocês para a Alemanha. Eu sou a Suelen e viemos pra cá no meio de um furacão e nos mudamos de casa no meio de um tornado. Seria como se não fosse mágico. Eu sou o Jax e descobri aqui na Alemanha que as universidades não formam engenheiros. Ô, louco! Polêmica! Hoje o programa é com a Suelen e com o Jax. A gente vai ouvir a história deles aí, como eles vieram morar na Alemanha, o porquê vieram morar na Alemanha e o que eles querem fazer aqui na Alemanha. E antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos. Diretamente de Stuttgart, o Alemanha Cast chega até você graças ao apoio de nossos padrinhos. Se você tem alguma sugestão, crítica ou comentário em relação a esse episódio, envie um e-mail para nós através do endereço podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br ou ainda através do nosso Instagram, no @alemanhacast. E agora você fica com o programa. Liebe Kunden, wir öffnen Kasse 3 für Sie. Quero saber de vocês. Quem são vocês na fila do Biergarten? Bom, galera, meu nome é Jax, sideropolitano do sul do estado de Santa Catarina. Há 6 meses resolvemos aterrissar aqui na Alemanha e cá estamos no meio dessa loucura toda aqui. Eu sou a Suelen, também sou natural de Siderópolis. O Jax não identificou muito onde é Siderópolis, Sul do né? mundo. É sul do mundo. Ah, meu Deus. É perto da cidade de Criciúma, para quem quer se localizar aí. Mas eu acredito que tenha muito sideropolitano que escuta o podcast de vocês. Sério? Não acredito. E eu tô aí junto com o Jax nessa aventura aí de Alemanha. Tá, mas é Siderópolis que fica perto de Criciúma ou Criciúma que fica perto de Siderópolis? Não, Criciúma. Nessa história não ficou indefinido quem veio primeiro, a galinha ou o ovo. Siderópolis veio primeiro de Criciúma. Então, já matamos a primeira polêmica. É verdade, eu acho que vai virar polêmica. Eu falo sempre a mesma coisa quando o pessoal pergunta na minha cidade, lá no Paraná, que é uma cidade pequena. Eu não falo que as cidades que ficam perto, mas sim que ela fica perto, né? A perspectiva é outra, né? Boa analogia. Exatamente. Antes de a gente entrar aí, eu quero entender qual é que é essa história aí de que na Alemanha não forma engenheiro, como é que é isso aí? Rapaz, nessas minhas andanças aí para validar o meu diploma, eu descobri que se tu te forma numa faculdade aqui em engenharia, quem te diz se tu é engenheiro ou não é a Câmara dos Engenheiros. Ela vai dizer se tu pode ou não te nominar engenheiro. Haja visto que o termo engenheiro aqui é protegido, né? Nossa! Okay. Mas aí não é que nem no Brasil, por exemplo, que a universidade segue a determinação do MEC e forma engenheiros. Aqui a universidade segue um plano de ensino e depois a Câmara avalia como é que foi a tua grade? A Câmara vai te dar a autorização de te nominar engenheiro. Interessante. Um pouco parecido com a OAB lá no Brasil, né? Ah, entendi. Você se forma em advocacia, mas não pode se nominar um advogado. Até não fazer a prova. A OAB, no caso lá, a OAB exige essa prova, aqui a Câmara exige só a documentação da universidade, manda pra lá o teu histórico, tuas notas, tudo, e eles vão dizer, ok, de hoje em diante tu pode dizer que tu é um engenheiro. Ah, diferente, então tipo como se fosse um conselho. Exato. Que define isso ou não. Interessante, diferente. Nossa, que diferente! E provavelmente tu não sabia disso antes de vir pra Alemanha, né? Mas nem imaginava. Não, e para agravar essa situação da pesquisa, na Alemanha existem várias Alemanhas dentro dela. E a Câmara dos Engenheiros não é diferente. Cada estado tem a sua regra. Sim. O que vale para nós aqui em Niedersachsen, na Baixa Saxônia, de repente é totalmente diferente para quem tá lá na Baviera. Isso é uma coisa que a gente aprendeu aí já, porque tem várias coisas que são reguladas, vamos dizer assim, tem algumas diretrizes federais, mas os detalhes mesmo é meio autônomo por cada estado, né? Isso vai para profissões em geral, né? Por exemplo, medicina, engenharia e também na educação, né? Eles não têm um órgão que representa o MEC no Brasil, né? Então fica meio a cargo dos estados definir algumas regras
regras, né? Isso, de fato, impacta em tudo, então, né? Faz sentido. Exatamente. E nós seguimos as regras, né? Então, talvez, muita gente provavelmente vai ao Google pesquisar e como validar e tudo mais, só que tem que saber primeiro aonde você vai validar, né? Pra daí pesquisar as regras daquele lugar específico, né? O primeiro passo, Tomás, é ver onde você vai morar e procurar a Câmara de Engenheiro da tua região. Como praticamente quase tudo que tu vai fazer aqui na Alemanha depende muito de onde tu vais morar, porque até mesmo cidades, em certas questões, ela tem regra diferente também. Entendi. Para começar, eu fui no Landkreis, que seria a nossa região aqui, né, da onde eu moro, e é ali que eles começaram a minha orientação. Entendi. Mas até chegar neles, ali teve um pouco de pesquisa, um pouco de ligar pro número errado, enfim. Tudo aquela Sabemos história. bem como é. Sei como é, nada é fácil nessa Alemanha. Mas enfim, essa validação do diploma vale um episódio exclusivo no Alemanha Cast, né? Verdade. E agora, antes de a gente entrar na discussão mesmo, para entender aí como é que vocês vieram parar aqui na Alemanha, eu queria saber, por que vocês são padrinhos do Alemanha Cast? Primeiramente, antes de nós virmos para a Alemanha, o Alemanha Cast nos ajudou muito, 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 muito mesmo. Oh. Quem espera dizer que quando a gente chegou aqui não ajudou mais, se enganou, porque ajudou mais ainda quando a gente está aqui. Sério? Ai, que legal. No programa pré-Alemanha e durante a Alemanha também. Né? Ah, que bom. Em que sentido, assim, vocês viram ajuda, assim? Quando nós estávamos no Brasil, a gente, tipo assim, apesar de a gente já ter estado aqui na Alemanha, muitas coisas a gente tinha um pouco esquecido. E com o Alemanha Cast, ele é um podcast que ele aborda do A ao Z a Alemanha. Ele ensina, ele dá uma explicação para te fazer a carteira, para te alugar o teu apartamento, a questão de criança na escola, a questão de validação, a questão de procura de emprego. Tudo isso, antes da gente vir para a Alemanha, ele já abriu mais a nossa ideia de quando começar a procurar isso, quando começar a procurar aquilo. Quando nós estávamos aqui na Alemanha, a gente também voltou a ouvir alguns episódios para lembrar do detalhe o que tinha que fazer. Ah, Sim. que legal. Sim, tudo essas... Vou confessar pra vocês que eu já não lembro, né? Às vezes o pessoal manda uma pergunta pra nós, assim, aquele episódio lá você falou isso. Falei, cara, pode ser? Pode ser. E quando a gente começou, nós decidimos, né, por vir aqui pra Alemanha, começamos as pesquisas, né? Apesar, como o Jacques falou, pra vocês entenderem um pouco, 10 anos atrás, nós trabalhamos aqui por 8 anos em sorveterias italianas. Por isso que a gente tem a ver com a Itália também. Agora o pessoal entendeu. Agora sim. Tá começando a entender. E a gente trabalhou quais uns anos mesmo, amor? De 2002 a 2009. Isso. Temporadas, né? São temporadas e eu acho que é esse pessoal que é capaz de ouvir vocês com frequência também. Legal. Lá no Sul, tem uma grande demanda de pessoal que vem para trabalhar nessas sorveterias alemãs aqui. Vocês já devem ter visto, né? As sorveterias italianas aqui na Alemanha. Sim, a gente já foi em alguns lugares que tem o pessoal lá do Sul trabalhando. É. Isso. A nossa região ali, Fernanda, do Sul, Criciúma, Treviso, Siderópolis, toda aquela região, os jovens, eles costumam fazer a dupla cidadania italiana, né? E acabam vindo para a Alemanha trabalhar em sorveterias de forma sazonal. Geralmente é durante o mês de fevereiro até outubro, novembro. E depois voltam pro Brasil. E dessa forma conseguem uma grana um pouco mais rápido, né? Pra dar uma adiantada. Ah, legal. E foi isso que eu e o Jacques decidimos fazer. Eu com 18 anos e ele com 19. A gente já namorava na época. E fizemos 8 anos dessa forma aqui. E nesse tempo, nessa sorveteria, a gente aprendeu o italiano. O irmão do Jacques casou com a filha do dono da sorveteria. Rapaz! Namorando a filha do chefe. Nada italiana, eu adoro ela. Então, a gente tem uma ligação bem forte com a Itália. Já fomos na casa deles várias vezes. Então, é essa ligação que a gente tem com a Itália, né? E assim, quando a gente resolveu ficar no Brasil, foi para fazer faculdade, que eu já estava com meus 26, o Jacques também e tal. E a gente sempre teve o sonho de fazer faculdade. O Jacques de engenharia mecânica, porque ele era formado em técnico em mecânica. E eu sou muito da área das humanas, né? Então eu fui para a área da educação física, professor de educação física. E nós fizemos a nossa faculdade lá e a Alemanha riscamos do mapa.
Era só para juntar uma grana, comprar um AP, pagar a faculdade e seguir a vida na Alemanha. Só que nisso, os irmãos do Jacques estavam aqui e não voltaram mais pro Brasil. Ah, eles não voltaram? Não, um casou com a italiana, que é até hoje, tem 3 filhos, é o Douglas e a Érica. E o outro, mais novo, o Jacques é o do meio, casou com uma alemã, aqui também, tem 2 filhos. Poxa, que legal! Foi, a gente tem uma história um pouquinho diferente da que vocês estão acostumados a ouvir, digamos assim, né? Legal. E aí, o que aconteceu, assim, aonde que surgiu, digamos, essa sementinha de vir pra cá? Há 2 anos atrás, em 2017, o Augusto nasceu, 2018, nós viemos pra cá pra trazer o Augusto, né, o nosso filho. Pra quem não sabe, nós temos um filho, Augusto, de 4 anos. E, cara, foi assim, não sei, despertou uma paixão que tava lá no fundo, adormecida, eu acho. Porque a gente veio pra cá e a gente viu uma outra Alemanha. Uma Alemanha bem diferente daquela de quando a gente trabalhava aqui de forma sazonal, né? Porque, queira ou não, o trabalho que a gente exerce ali nas sorveterias, ele é bem puxado. Eu imagino. É muitas horas, a gente não tinha folga junto, eu e o Jacques. Não tinha fim de semana, claro, o fim de semana é onde mais se trabalha. Então, assim, a gente não curtiu a Alemanha naqueles anos. A gente não viu o que tinha de bom, digamos, a Alemanha. Só trabalharam. Até porque vem aí muito trabalho e tal, a pessoa acaba ficando focada e vocês tinham objetivos. Isso. E acaba também, às vezes é muito novo também, acho que talvez não, às vezes não vê. Vocês eram super novinhos. Não vê a profundidade, né? A gente era novinho, Era bem aquela coisa de riscar os dias do calendário, sabe? Esperando chegar outubro e novembro pra ir embora pro Brasil. E quando a gente veio há 2 anos atrás, trazer o Augusto e visitar esses 2 irmãos do Jacques aqui, a gente realmente, a gente viu que tem oportunidades aqui que talvez no Brasil, infelizmente, a gente não consegue enxergar agora a curto e nem a longo prazo. Então, na nossa volta, eu comecei a plantar uma sementinha na cabeça do Jacques. Tá, Jacques, tu não queria vir? Como é que é a história aí? Então, meu caro, Ou não tinha parado pra refletir? Não, nunca tinha parado, Thomas, porque assim, como o meu sonho era ir pro Brasil e fazer a faculdade de engenharia mecânica, eu consegui fazer, recém me formei, já consegui trabalhar na área, um cargo de chefia, eu era chefe de obra numa empresa que constrói gasoduto no estado de Santa Catarina, então um ramo ótimo, uma empresa pequena, mas enfim, eu tinha toda a liberdade na empresa. Tava bom, tava ruim, mas tava bom. Sei como é. Não, é que a gente entra no modo automático e tu acaba não vendo as coisas como elas realmente são. O anormal acaba sendo normal quando ele faz todo dia a mesma coisa, né? E eu converso com a Fernanda sobre isso. Às vezes acontece... A gente vê umas notícias meio absurdas, assim, né? E se você tá lá no Brasil vendo aquilo, talvez... de novo, né? Exatamente. Mais um assassinato, sei lá. Mais um não sei o quê. Que tem coisas que são absurdas e as pessoas... aconteceu, né? Já banalizou, né? Tá, daí você começou a trabalhar lá e... Aí eu comecei a trabalhar lá, daí a Sueli falando, Alemanha, legal, alles unter Controle, alles gut. Não, legal, massa. Tipo assim, foi como a Sueli falou, nós viemos pra cá e a gente viu uma Alemanha que nós não tínhamos enxergado ainda. Entendi. E algumas coisas foram acontecendo, aí eu comecei a dar um passinho pra trás pra tentar ter uma visão mais ampla, comecei a enxergar. E uma coisa que me deu um estalo na cabeça, por exemplo, eu comecei a me enxergar daqui 5 anos, projetar a minha família daqui 5 anos. Ia ser tudo igual, não ia mudar nada, apesar de tá bom, não tava ruim, mas ia ser aquilo, tu não ia ter uma evolução, entendeu? Tem alguém apontando pra mim aqui na gravação. Tomás sempre fala isso, exatamente isso ele fala. A nossa vida era muito boa no Brasil, mas estaria exatamente igual. Isso. Eu acho que, pelo que você tá descrevendo, a gente estava numa situação parecida, tava tudo estável, tipo assim, tá navegando, o bar tá tranquilo, é só continuar dirigindo ali, né? Exato. Só que eu também ficava pensando nisso, como é que ia ser o futuro, né? Vai ficar na mesma, enfim. Pois é. Aí, assim, foi indo e conversando com a Sueli, depois, como eu trabalhava, tinha que viajar, eu saía na terça, voltava na quinta. Tudo bem que era sempre ali em Santa Catarina, qualquer emergência, no máximo em 4, 5 horas eu estava em casa, mas mesmo assim, aí o Augusto foi crescendo, aqueles dias eu já não estava presente. Então, a gente sentou e aquela data chegou e disse assim, agora, ou vai ou volta. Aí decidimos vir. Isso em setembro, né? Setembro. Do ano passado.
Setembro de 2019. 18. É 18. 18, Exato, 18. 18. Nós viemos em 17. Nós viemos visitar. Ah, tá. Quando vocês estão contando quando vocês vieram pra cá visitar, ok. Aí a gente decidiu que vamos, então vamos. Mas vamos sem olhar para trás. Não vamos experimentar. Teve alguém que falou isso também, né? Então... É uma mudança que a gente não pode ficar naquela do vai e volta, vai e volta. Tem que ir, batalhar um período. Aí realmente, se não deu certo, volta. Mas tem que batalhar primeiro. Claro. Passar pelos perrengues e depois ver se quer voltar ou ficar. E na minha opinião, você tem que fazer análise, né? Pesquisar, né? Mais ou menos tá certo, mas não vá com a cabeça de querer ter tudo sob controle, né? Ah, não tem. Se você vai pensar demais, tu não vem, eu acho. Porque Sim, fácil não é, né? No geral, bom, ruim não é, mas também não é fácil, né? Não a começar pela língua, né, Thomas? É difícil até você expressar o sentimento em alemão. Ou qualquer outra língua que seja espanhol, italiano, ou a língua que você domine, você perde aquele poder de expressar o seu sentimento numa conversa, quando você aprende uma língua nova. E o alemão não é fácil. Eu sempre digo para os meus amigos, se o alemão fosse fácil, aqui ia ter mais estrangeiro que alemão nessa terra aqui. É verdade. Eu falo que é uma barreira mesmo para os estrangeiros, viu? Não é fácil, nada. Daí, quando a gente decidiu vir, começamos a nos organizar, tanto financeiramente como também a parte estrutural, digamos. E isso era 2019 já. Porque nós estamos em 2021 já. Olha como o tempo não passa, né? Era 2019. Não era 2020, já era 2019 já. A gente veio em 2018. Ganhei um ano. E daí, imagina, corona, nem sei se estava acontecendo lá na China já em setembro, não, né? Foi lá em dezembro. Foi mais no final do ano. Né? Aquela época, o corona, o pessoal só bebia, né? Somente no México, né? Só bebia. E daí aconteceu que o Jacques já deu o aviso no serviço dele, eu também o meu, os pais já se organizando, com a choradeira e tudo mais. Padrão. Padrão. E daí chega dezembro, passagem compradinha, já paga certinho, chega dezembro, vem esse bendito corona. Mas a gente, lá do outro lado do mundo, não vai atingir a gente aqui, né? Né? Pensava assim, mesmo. É assim, né? Errou! Não sabia de nada, né? Não sabia de nada. Aí chegou janeiro, começou a esquentar a coisa. Fevereiro, a coisa encardia. A nossa passagem para maio, 20 de maio. Eu assim, meu Deus. Aí a nossa passagem foi cancelada e entrou aí a galera lá que ajudou a gente muito, da agência de viagem que a gente contratou, e começou a batalha para tentar achar uma outra data, porque maio não tinha, era de maio, era pra frente. Ele dizia até, ele assim, Suelen, é julho mais ou menos. E eu dizia, cara, não, porque nós já estamos com o apartamento vazio, o Jacques já tá no aviso, eu já tô sem trabalho. Já ia parar de entrar dinheiro também. Cara, e o lockdown lá no Brasil também foi ali em fevereiro, né? Que a gente ficou uns dias bem fechado em casa ali. E aquela correria toda. Mas no fim... Deu tudo certo. Deu certo. Com muita sorte e empenho, assim, do pessoal da agência também, a gente conseguiu pro dia 17 de julho. Foi o dia que a gente chegou. 17. Nós chegamos aqui, 17 de julho de 2020, chegamos aqui na Alemanha. Então, 2 meses depois do programado, digamos assim. E eu sei que a gente teve sorte, porque eu conheço gente... Tiveram sorte. Eu conheço gente que teve atraso de 6 meses, 8 meses. Assim, eu acredito que a gente teve sorte. Sim. Graças a Deus foi. Legal. Durante essa época de quarentena e home office, fica difícil até para nós que moramos na Alemanha manter o nosso nível de alemão. Nós do Alemanha Cast fazemos e recomendamos os cursos de alemão da escola Sprache und Wissen, da professora Lud. Cursos 100% online que vão lhe ajudar a destravar o seu alemão. Para saber mais, acesse spracheundwissen.com ou procure a professora Lud no Instagram, através do @aludfonseca. Nächste Station, Universität. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Tá,
Tá, então, você não chegou a procurar emprego no Brasil, né, Jacques? Você chegou aqui e daí foi procurar emprego. Como é que foi isso? Então, Thomas, a nossa saída do Brasil, ela foi muito planejada. Porém, a entrada na Alemanha, como a gente teve um apoio muito grande dos meus irmãos, inclusive aqui já deixo o agradecimento ao Douglas, ao Billy, também as minhas cunhadas, a Érica e a Merle, a gente meio que relaxou, entrou suave na nave. Porque tinha um suporte aqui, né? Exato, só que, como aqui as vagas você aplica hoje e vão te dar uma resposta daqui 2-3 meses... Quando é rápido, né? Quando é rápido, bem lembrado. Mas se você não tem o endereço, eles não podem mandar uma carta, né? Eu já apliquei para vagas e recebi por carta a resposta. Pois é. Eu deveria já ter começado a aplicar no Brasil e para quando chegar aqui já tá num processo mais avançado, né? Claro. Aí eu comecei a aplicar aqui, chegamos em julho, no dia 17, comecei a aplicar, vamos botar aí início de agosto. A hora que eu comecei tava até desanimando já, porque tu tá acostumado lá no Brasil, tu manda e-mail hoje, amanhã já te diz alguma coisa, né? Aqui nada. Quando começou a responder, os e-mails sempre começavam com Laida, seria infelizmente, assim, Deus lembra pra nós. Moiô! Mas aí foi, depois começou a surgir uma entrevista aqui, uma entrevista lá, aí depois um amigo do amigo, como no Brasil, soube de uma empresa portuguesa que estava vindo para cá construir rede de alta tensão e disse que tinha uma vaga lá e no fim foi essa que deu certo, que daí para mim era perto de casa, eu conseguia conciliar com o Augusto na escola, vir em casa todo dia, eu acabei ficando com essa aí. Ah, que legal. E foi o amigo do amigo que arrumou. Mas foram 4 meses de espera. Foram 4 meses de espera. E tu fica naquela angústia. O euro a 6,50. O nosso caminho é inverso. Quando a gente chegou, ainda eu achava muito caro, né? Tava 3,80. Nossa, sabia de nada. Sabia de nada, né? Não, a nossa sorte realmente foi porque a gente ficou num apartamento em cima da sorveteria, por sinal. Da nossa cunhada e ali do pessoal, dos donos da sorveteria, que é a nossa cunhada com o irmão dela, né? Uhum. E assim, em nenhum momento falaram em pagar aluguel, claro, agora que a gente vai sentar com eles, ver os gastos, conversar, mas assim, eu acho que foi justamente isso, como o Jacques falou, acabou deixando a gente muito tranquilo. Sim, ter o apoio da família, né? Exato, o maior gasto hoje, vamos dizer assim, é o aluguel, né? Sim. Então, acabou que, como o Jacques falou mesmo, a gente planejou muito a nossa saída, mas a nossa entrada aí fica a dica, planejem a entrada também, gente, não deixem pra última hora. Eu, por sinal, eu até tive um pouco mais de sorte, né, Jacques? Eu acho que com 1 mês e meio aqui eu já tive uma oferta de trabalho. A gente morava, né, agora a gente já se mudou, mas a gente morava do lado de um asilo em Schwarzheim, e eu tive uma proposta de emprego, só que eu fui fazer um probetest, que eu acho muito interessante isso aqui também, né? Eu acho que vocês já ouviram falar, né? Sim. Tu faz o teste, né? Tu faz e tu vê se tu quer ou o próprio funcionário chefe disse que quer, né? Eu acho bem interessante. Sem ônus e nem bônus pra nenhuma parte, né? Sem nenhum compromisso, né? Isso, sem nenhum compromisso, exatamente. Então eu fiz 2 dias de probetest. Probataga, só que eu não gostei, porque era de madrugada, eu tinha que ficar acordado de noite, fazer a ronda dos velhinhos, dos idosos e tal, e eu não conseguia dormir de dia. Daí não dá. Não consegui descansar, então eu recusei. Mas assim, eu fiquei bem feliz, porque não demorou, né? Sim, já conseguiu rápido, né? E depois eu tive uma outra proposta, na verdade também foi aquela coisa de uma conhecida dizer, Suelen, manda o e-mail, mandei um e-mail para uma organização que tem aqui, bem bacana, que eles cuidam de adultos com deficiência mental, e esses adultos, eles dormem, eles moram nessas casas, são 4 casas que tem nessa organização. Uhum. E eu sou pflega, né? Eu sou cuidadora deles, digamos assim. Que legal! Bem legal, assim, eu fiz a entrevista toda em alemão, mandei, na verdade, primeiro mandei o e-mail, o cara me ligou, na hora que o cara me ligou, eu passei o telefone pro Jacques. Tem mais gente que faz isso aqui em casa. Eu odeio falar em alemão. Detalhe de quando ele atendeu. Não tem aquele minuto de silêncio pra resetar o computador? Eu tava esperando a voz de uma mulher. Porque eu joguei o telefone pro Jacques. Eu falei, pega, que eu acho que é do trabalho, que eu vou me chamar.
Aí a gente fez uma entrevista, mas aí na entrevista eu consigo falar muito com as mãos, né? Então eu me saí o gênio italiano, né, minha gente? Bem assim. Aí eu me saí bem na entrevista e ele me fez a proposta pra começar a trabalhar dali 2 dias já. Caraca, rapidão. Eu tô lá há 3 meses já. Nossa, mas que trabalho lindo, né, esse? O lugar, gente, eu até quero bater umas fotos pra colocar no meu Insta, porque já o lugar, eu já me apaixonei pelo lugar, aquelas casas, todas aquelas luzinhas. E é uma proposta bem legal. Eles têm a proposta do Rudolf Stein, que é aquele precursor das escolas Waldorf. Vocês já devem ter ouvido falar. Sim, que é aqui da Alemanha. Isso, então assim, é tudo aquela coisa, comida bio, é o tratamento, eles não podem ficar trancados no quarto, eles podem andar livre onde eles querem. Eles fazem trabalhos manuais e vendem com madeira, com argila, fazem velas de cera de abelha para vender. É muito legal mesmo. Legal. E a equipe, assim, me abraçou, assim. Eu digo que eu sou a mãe, porque eu sou a mais velha, tenho 37 anos e sou a mais velha do grupo e a única que tem filho, o resto é tudo solteirão. Assim, a gente tem que trabalhar fim de semana, porque os moradores não podem ficar desassistidos, né? E, tipo, eu sou a que menos trabalho fim de semana, porque eles dizem que eu tenho que ficar com a minha família fim de semana. Então, nossa, que legal. Eles super entendem, então. Eles são maravilhosos, assim. Eu não tenho o que reclamar mesmo essa questão. Claro, o trabalho é um trabalho um pouco pesado. A gente tem que cuidar dos idosos, das pessoas que estão ali. Alguns têm dificuldade, por exemplo, de ir ao banheiro. A gente tem que auxiliar. E é aquela coisa, né? É muito engraçado até, porque eu já não falo muito bem alemão. Aí vem uma pessoa com deficiência e fala, tudo meio torto comigo. Daí eu acho que é uma misturança, mas é legal, mas é muito legal. Pois é, eu ia perguntar, né? Porque o alemão de vocês devia estar completamente enferrujado, né? Ou voltou logo quando vocês vieram pra cá? Voltou logo o alemão? Assim, algumas coisas assim, não voltou logo, mas tu achou logo o caminho pra ele voltar, né? Sim. Bastante vocabulário a gente perdeu, né? Bastante vocabulário mesmo. E a gente falava assim, aquele alemão de cliente, assim, né? De sorveteria. Sem conjugação correta, sem isso, sem aquilo, entendeu? E agora a gente tá começando a se aperfeiçoar novamente. Até imagino o teu trabalho, né, Jackson? Um pouco mais formal, assim, tem que estar com o alemão redondinho, né? Sim, apesar de eu trabalhar com uma empresa portuguesa, o nosso cliente, ele é alemão, na verdade é holandês ainda, mas a gente tem que passar tudo em alemão para eles. Vixe, então, Maria. Vai escrever um e-mail, é aquela... 2 horas pra escrever. Um parágrafo é 30 minutos. É muito difícil. Mas dá certo. E agora deu certo. Não derrubou nenhuma torre ainda. Acabou o Probezeit já ou não? Cara, eu fiz um contrato de 1 ano. 1 ano mais 3 meses. Ok. Eu também fiz 1 ano. Mas muito legal a história muito de vocês. Legal, com certeza vai... Até a história da Sueli vai encorajar muitas pessoas que vêm pra cá e acham que não vão conseguir emprego. Achei muito legal a tua história. Nada. E assim, eu digo... Outra dica. Atenção, outra dica. Mas aí essa pessoa tá cheia de dicas aí pro Alemanha Cast, né? Eu digo assim, venham. E se gostam de trabalhar com pessoas, venham e vão pro social, cara. O social aqui é cheio de gente, no caso assim, de pessoas precisando e não tem pessoa suficiente para trabalhar. Não sei se eu quis entender. Não tem profissional. Exato, no asilo ali tem sempre vaga. Nesses locais também de pessoas com deficiência, eles mesmos dizem para mim assim, Suelen, olha, tem que ser muito ruim para não ficar, digamos assim, pra gente não gostar do Probetaga, porque só se a gente vê mesmo que a pessoa não foi feita para aquilo. Sim. Não, e assim, a gente não entra em Kurzarbeit. A gente tá sempre lá com dinheirinho, porque não tem, a gente é obrigado a falar. Sim, não é vai obrigado, mudar, né? Eles Sim. vão estar sempre lá. Exato, vão fechar tudo, pode fechar tudo, eu tô indo pro trabalho, já que pode ficar em home office, mas eu sou obrigada a ir, porque eles precisam das pessoas lá, né? Então, eu digo, vem assim com a mente aberta, se gostam, assim como eu, que gostam de trabalhar diretamente com pessoas, sempre gostei, desde o Brasil, e isso eu posso estar muito enganada, mas tu não fica desempregada aqui na Alemanha. Os salários não são ruins, tá? Tenho todas as
Os benefícios. Os benefícios ali, de vai na Kelly, 30 dias, né, de férias e mais algumas coisas. Outra coisa boa que pra mim tá sendo agora, a gente é freiwillig, como é que é? Voluntário. Serviço voluntário, né? Não, é o teste, eu posso fazer, eu não sou obrigada a fazer, mas como é que é freiwillig? Eu posso fazer de forma voluntária o teste lá do Covid, né? Ah, que legal! Isso, não é obrigatório, mas é por isso que eu digo, é o freiwillig, ali é voluntário, né? E por causa dos moradores, né? Sim, com certeza. certeza. Pra ter uma segurança para eles. E eu acho ótimo isso, porque eu digo pro Jacques, nossa, é uma segurança para minha família também, se eu fizer o teste toda semana de forma gratuita. Com certeza. Né? Então, tem toda essa parte, assim. As vacinas, provavelmente a gente vai ser o segundo grupo, porque eles se encaixam, os moradores e cuidadores de deficientes se encaixam no segundo grupo. Então, provavelmente, segundo grupo de risco, eu já estou sendo vacinada também. Então, é uma dica que eu dou. Gosto de trabalhar com pessoas. Eu não sou formada na área, eles me perguntaram, eu apresentei nos meus documentos também o meu diploma de educação física, mas não tem necessidade. Se tu acha a oportunidade certa ali, tu pode até mesmo sem ter uma formação. Eles me fizeram semana passada um convite para mim começar a fazer um Ausbildung com eles. Não sei se eu vou fazer ou não, por causa do Augusto, da língua, mas, né, é algo que também pode ajudar o meu salário a melhorar lá na frente também. Sim, com certeza. Legal, muito bom. Boa dica. A parte social da Alemanha é uma parte bem forte, assim, a gente tem muitos idosos aqui e eles querem continuar com uma qualidade de vida legal, então tem asilos legais, tem essas organizações como a que eu trabalho, para pessoas com deficiência, então é uma área bem abrangente. Legal. Tá, então, chegaram na Alemanha, o Jacques foi procurar emprego, você conseguiu emprego, e o pequeno? Como é que foi ele nessa história aí? O Augusto, essa parte aqui, a minha cunhada ajudou bastante. Antes de nós sairmos do Brasil, ele já tinha a vaga dele na creche garantida, porque o meu sobrinho estuda lá. Ah, porque dizem que demora, né, às vezes. Demora. Mas como, sabe, né, tem sorveteria, tem moeda de troca, né, eles gostam de sorvete. E gosta de sorvete, hein? É um povo que ama sorvete, eu convido né? vocês. Eu convido vocês a gravar um Alemanha Cash. Por que o alemão gosta tanto de sorvete? Olha, vamos fazer. Não são só eles, porque quando tu tá aqui também tu não tem como não gostar. A gente come direto também. Vai direto em sorveteria italiana. Eles demoraram muito. Ice Café de Martin e Ice Café Venezia, um dos melhores da Alemanha. E tem o Ice Café Treviso, que é do meu primo, senão ele fica bravo. Claro, não, tá certo. Os brasileiros tomando conta dos... Mas aí a minha cunhada já tinha solicitado lá na creche, tinha a vaga pro sobrinho dela, que estava vindo do Brasil e gostaria que ficasse no mesmo grupo do filho dela, do caso do Alessandro. Como eles já conhecem a diretora, todos os outros 2 filhos do meu irmão estudaram lá, a diretora acabou aceitando o Augusto ir para a escolinha na mesma sala do meu sobrinho. Ai, que legal. Poxa, que legal. Os primos estudam juntos. Estudam juntos. Ali no jardim onde o Augusto estuda, eles não dividem pela idade, sim pelo horário, né? Então como o meu sobrinho fica no horário estendido, o Augusto também ficou no mesmo horário que ele. Então, nossa, aí facilitou muito. E o Augusto, praticamente, eu acompanhei ele, acho que 1 semana e meia lá na escolinha que a gente faz aquele período de adaptação, ele sem falar uma palavra em alemão, foi indo, foi se virando, foi encarando e hoje... Nossa, e assim pequenininho. Que legal. A gente chegou em julho, só abril, em agosto ele já tava lá, assim, eu com o coração na mão. Imagina. Olha, o priminho entende português? Nada. Italiano. O Augusto falando italiano com o primo numa creche alemã. Gente, ele vai falar português, italiano e alemão. Vai, se Deus quiser, vai mesmo. E já tá assim, olha, é incrível. As crianças aqui, como ela, né, o Augusto, assim, já tá misturando tudo em casa, já tá misturando. Já. Coisa que outro dia o amarelo ele não lembrava mais, era Gels, eu dizia mais que cor que é em português, e olha, não veio, eu tive que penar pra ele vir. É difícil, né? Legal. Tem mais alguma coisa em relação aos primeiros dias, adaptação aí no começo? A gente não comentou, a gente ficou em quarentena, né, voluntária, né? Exatamente. Quando a gente chegou, além
Nossa! Antes de nós sairmos do Brasil, na verdade, tu via as notícias aqui e parecia que tu ia entrar numa batalha, né, pra te passar no aeroporto, né, que iam te revistar mesmo até o último fio de cabelo, né. Nós já vemos preparados, sendo até contrato com televisão a cabo nós fizemos de lá. Pra tentar ajudar. Nós fizemos uma pasta cheia de documentos, cheia do documento da época que nós estávamos aqui, fizemos um teste lá, Cara, nós chegamos aqui, ninguém olhou nada, ninguém perguntou nada e ninguém quis saber de nada. Meu Deus do céu! Não. Nem medir a temperatura. Praticamente a gente entrou em campo e já foi bater o pênalti. Ninguém perguntou se sabia ou não. Nada. Quando a gente chegou aqui, como estava a pandemia e complicado, vem do Brasil, as pessoas podem pensar, sei lá, tá trazendo coisa para cá, e porque a imagem que eles têm do Brasil aqui que estão enterrando gente com retroescavadeira lá. Isso, nossa, eu até falo para as pessoas, gente, se for para fazer proporcional, a Alemanha tem mais casos que o Brasil pela população, mas eles acham que o Brasil... É porque em números absolutos é bem maior, né? Só que proporcionalmente a população aqui tá ruim, né? Tá pior. Aí a gente resolveu por conta fazer uma quarentena, então a gente ficou praticamente aí 6 dias ou 7 dias até conseguir fazer o dentro teste de casa aqui, sem né? sair, né? Daí a gente acabou fazendo o teste por conta ali no quinto ou sexto dia. Aí deu negativo, aí foi aquela abertura das Olimpíadas quando toca aquela musiquinha. E ainda no verão, né? Era verão, beleza. Bem naquele calorão. Foi muito engraçado que os nossos cunhados que foram buscar a gente, aí eles foram em 2 carros. Nossa, nem abraçaram, nem beijaram. Não, tá certo. Vocês têm que se precaver, até porque eles têm sorveteria, né? Eles têm Sim, quem trabalha. Não fechar se eles ficassem contaminados, né? Apesar de a gente estar seguro, só porque aquela nossa andança no avião, no aeroporto, né? Então a gente fez esse isolamento voluntário aí por 1 semana até sair o resultado. Aí deu tudo certo. Mas me admirou a falta de controle, né? Ao menos não controlar o que nós tenhamos percebido, né? Mas eu já tinha ouvido algumas pessoas falar que realmente não existia. Não sei agora, que não tinha controle. E lá no aeroporto de Florianópolis, perguntaram que vocês estão indo para a Alemanha, porque lá tá tendo regra e vão conseguir entrar. E tipo, lá nós temos o passaporte, o italiano e o brasileiro. Em Florianópolis eu mostro sempre o brasileiro, né? Não, porque tu não pode entrar, eu tive que mostrar o italiano, mesmo assim ela ligou para um, que passou para outro, que aquele passou para outro, pediu para ligar para outro. Aí deu certo, deixaram embarcar em Florianópolis. Aí depois ninguém mais controlou. Aí depois não teve mais controle nenhum. Tudo bem que nós sempre tomamos muito cuidado durante a viagem, tudo, né? Mas... Entendi. Você já pensou em ajudar o Alemanha Cast? Padrinhos do nosso podcast têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, além de dar pitacos em nossas pautas e ainda receber os episódios antes dos demais ouvintes. Para tornar-se nosso padrinho, basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/apoie. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Quero saber os planos para o futuro. O que vocês esperam? Olha, vocês vão estar vivendo daqui a pouco isso aí também. O sonho de toda a família é ver os filhos prosperarem. Né? Imagina, a gente tem vários amigos que, quando a gente pergunta por que eles estão aqui, vários vieram do Brasil por causa dos filhos. A gente, primeiramente, uma das metas que nós colocamos para nós quando resolvemos vir para cá, aprender o alemão, não ser fluente ou fazer artigo em alemão, mas poder falar, poder escrever um e-mail para um amigo, uma mensagem, de forma correta. Então, um pouco por causa dessa pandemia também, a gente acabou postergando um pouco isso, porque eu comecei a fazer na Volkshochschule, como eu estava meio parado, ali parou tudo também. E, então, o nosso objetivo próximo, assim, nosso futuro mais próximo é o alemão, a língua, né? Se dedicar ao idioma. Isso, porque é uma maneira mais fácil de tu estabelecer aqui também, até de fazer amizade, tudo, é tudo mais... Apesar da gente morar numa cidade relativamente pequena, e as pessoas também são bem receptivas aqui também, entendeu? Entendem, não tem aquela de, tu fala meio certo, não, tu fala meio errado. Eles entendem, tentam entender e bola pra frente, né? Não tem aquela robustez que muita gente diz que tem, né? Nossa região aqui é mais tranquila. E uma coisa que a gente vê depois que a gente começou a falar alemão um pouco melhor,
até os nossos amigos alemães, eles se sentem bem mais confortáveis de fazer piada, fica mais fluente a conversa. É verdade. Pra eles, né? Pra eles. Nós é sempre uma atenção, né? Sempre. Não, mas eu noto, assim, pessoas que eu conheci, que eu cheguei aqui, não falava nada de alemão. Pessoas que eu conheci que só falava inglês com elas, e agora eu falo alemão com elas. Elas são bem diferentes, assim, o jeito de responder as coisas, o humor, assim, né? Então, com certeza, é outra vida, né? Mas é que eu acho, o Thomas, que entra aquela situação de tu não conseguir te expressar numa outra língua, entendeu? Isso, Sim. Exatamente isso. Uhum. De repente, eles também não conseguem imprimir sentimento na tua fala. Eu, por exemplo, eu falo alemão aqui, cara, é um alemão seco. Tu não consegue, te fazer feliz ou te fazer triste, ou uma piada porque é aquela entonação, né? É sempre aquela mesma melodia. Em português, a zoeira não termina nunca, né? Em relação ao futuro aí, que foi a pergunta, o que eu vejo também é dar mais oportunidade pro Augusto, principalmente, né, em relação ao futuro dele mesmo. Se ele vai decidir ficar aqui ou não, isso é outro... Decisão dele. Vai ser uma decisão dele, mas assim, o que eu gostaria muito, e acho que é o que a gente está conseguindo agora, é de ao menos dar essa oportunidade para ele, já que a gente a gente é agraciado por ter a dupla cidadania, que é uma coisa que é uma luta para muitas pessoas que não podem ter, não podem vir, ou vêm, mas ficam ilegal. Então, eu acho que o futuro é mais nesse sentido mesmo, de a gente poder dar essa oportunidade para ele conhecer uma outra cultura, para ele ver que existem outros horizontes e depois ele decidir por ele, né, de querer ficar aqui ou querer ir até para um outro país, aí vai ser com ele. Legal. E assim, bem lá no futuro de velhinhos, talvez, assim, a gente se vê na nossa aposentadoria no Brasil, né, Jade? Assim, depende, Tem muita coisa ainda pra acontecer, exato, né? Muito... Mas não está descartado vocês voltarem pro Brasil um dia. Eu me vejo, eu, Suelen, me vejo assim, tipo, 6 meses lá, 6 meses aqui. Que aproveitando sonho! o verão de cada lugar. Sonho. 6 meses de verão lá, 6 meses de verão. 6 meses de verão aqui, não. Isso é um sonho. Eu, assim, gostaria de me ver nessa situação. Sabe? Situaçãozinha mais ou menos, né, Sueli? Cara. Na praia, lá no Brasil, aí vinha aqui, ficava com os netos. Não sei, eu acho que se a gente não sonhar... não, tem que sonhar, precisa, né? Com certeza. Tem alguma coisa errada, que eu não tô me vendo nisso aí. Pois ela falou só dela, né, Jax? Tem que trabalhar. A gente vai... Não, até lá vai dar certo. A gente compra uma casa aqui, aluga a parte de cima, a parte de baixo. Isso. Ó, já tá cheio de planos. Tem muitos planos aí. É bom sonhar. Se não vir outro corona e não afogar todos os nossos planos de novo. Eu me vejo dessa forma. Legal. Eu queria ouvir um resumo geral de vocês aí. Vale a pena viver na Alemanha? Vale. Apesar da gente estar num tempo meio difícil agora. Parte social, Thomas, Fernanda, a parte de tu sair na rua, não te estressar com alguém vai te roubar. A parte de tu sair com o teu filho, tomar um sorvete, tu para numa loja antes, esquece a bicicletinha dele lá, toma um sorvete, conversa com o amigo, depois tu lembra que esqueceu a bicicletinha lá, a bicicletinha dele vai estar lá. A parte de tu chegar em casa, não esqueceu a porta sem chavear, ninguém vai entrar. Ou esquece a chave fora, que eu sempre faço. É capaz do vizinho tirar e tocar na tua campainha. Já Sim, eles fazem isso. Eles falam assim, a Fernanda esqueceu a chave de novo, já sabe que sou eu. Já bate a campainha e fala, mas quem que tá batendo uma hora dessa? A vizinha, você esqueceu a chave do lado de fora. Falei, ops, sorry. Nossa, tu vive muito tranquilo. Tu passa mais trabalho do que no Brasil pra viver, no senso, tu tem que fazer muita coisa que no Brasil tu paga pra fazer. Aqui tu tem que fazer, tu tem que te virar. Mas é assim, ó, eu vejo nesses 6 meses que a gente tá aqui, é uma vida muito tranquila. Muito mesmo. Muito pra frente o negócio. Muito família. Aqui tu vive muito a tua família, entendeu? Isso não tem preço, na verdade. Uma coisa que eu senti bastante, que antes eu não vivia quando trabalhava na sorveteria, é isso, porque a gente comprava para levar as coisas pro Brasil e tal, e agora eu tô vivendo o contrário, assim, o quanto que o consumismo em mim diminuiu. Eu vim desses 6 meses pra cá, assim, como eu penso antes de comprar algo, como eu vejo que a gente tem que dar valor, talvez mais por um fim de semana
ao ar livre, passeando no meio de uma floresta, do que num shopping fechado, com um monte de gente, com aquele ar poluído. Eu não sei, eu não sinto mais falta disso, sabe? Não sei se eu vou voltar a fazer isso um dia. O meu fim de semana era passear no shopping. Não, vamos levar o Augusto lá para brincar naqueles brinquedos de plástico lá do shopping. Lá. Não, aqui, eu não sei, aqui é diferente nesse sentido. E tá sendo muito gostoso a gente viver isso com o Augusto, sabe? Sim. A gente não iria viver. Por mais que, Criciúma, a gente morava em Criciúma atualmente, tem uns parques legais, tudo, mas parece que a cultura não te chama para aquilo, entendeu? Não, te chama para fazer outras coisas. As próprias escolinhas, eu vejo a diferença da escolinha, claro, sem botar qual tá certo e qual tá errado, até porque também aqui eu vejo algumas coisas que eu acho que poderia ser diferente, mas se eu não tivesse vindo, a gente não teria essa oportunidade de ver o diferente, né? Como o Jacques falou, a gente estaria estagnado levando o barco, e é isso que eu acho legal, que eu acho interessante, e eu acho que tá sendo válido assim pra gente, mesmo com todo o sofrimento, com saudade da minha mãe, do meu pai, do meu sobrinho, do meu irmão, mas assim, eu acho que vai valer a pena. Eu sinceramente, eu acredito que vai valer a pena. Com certeza, nesse pouco tempo que vocês estão aqui, vocês devem estar vendo a diferença, que vocês devem passar muito mais tempo com o filho de vocês aqui do que passavam no Brasil, né? Muito mais. Aqui eu vejo assim, apesar de eu trabalhar numa empresa portuguesa, tem bastante amigo alemão, eles dão valor pro tempo livre passar em família, entendeu? Família, com os amigos, fim de semana, sair para dar uma volta no bosque com os filhos, convidar outra família e ir junto, e levar um café, levar um lanchinho, né? Passar a tarde. O alemão é bem farofeiro, né? E outra coisa, né, cara? Que delícia tu ir no mercado, ver aquela prateleira cheia de cerveja. Barato. 1,70, 1,20. Barbaridade. E não precisar botar na geladeira, só bota ali no keller, ela fica geladinha. Mas às vezes quando tá muito frio tem que recolher, né, cara? Senão pode ser que vira picolé. Aí vira sorvetinho já. Já aconteceu. Vira. Não dá tempo? Não dá tempo. Evapora antes. Então, já pegando o gancho que você falou, aí 2 perguntinhas surpresas. 3 coisas que vocês sentem falta do Brasil que não tem na Alemanha. Não vale falar da família e da comida, tá? Porque essa é a resposta padrão. Quero ouvir coisas além disso. Assim, pra mim, que eu mais sinto falta é tu sair sexta-feira do trabalho, aquele dia estressante, passar na casa do teu amigo sem avisar, aí dali já rola uma carne, já rola uma resenha, já rola um papo sem compromisso, entendeu? Sim. Aqui não tem isso. Tem um cara, é na agenda. Se não é na agenda, não vai. Entendeu? Isso eu sinto falta. Agora eu tô sentindo falta um pouquinho do calor, né? A -7 semana passada, né, vô? Tá louco? Isso a gente sente falta. Eu sinto falta de poder me expressar como eu me expresso, porque eu sou uma pessoa que me expresso muito mesmo, assim, com as palavras, né? Uhum. E eu sinto falta de poder sentar numa mesa, que é mais ou menos o que a gente tava conversando antes, e poder falar com a pessoa, fazer a pessoa rir, fazer a pessoa chorar comigo. Disso eu sinto falta mesmo. Até porque eu tenho a minha cunhada, mas aí a minha cunhada eu falo italiano com ela. Eu tenho a minha outra cunhada que eu falo em português, porque ela entende bastante, mas, né, também não é a mesma coisa. Então, hoje, o que eu sinto mais falta é isso. Eu vou ser bem sincera pra ti, não sinto falta de comida nenhuma, por incrível que pareça. Talvez um X-salada, porque o X-salada é o melhor do mundo. Isso, não hambúrguer gourmet. X-salada. Isso, eu também sinto vontade de comer X-salada. Do botecão, né? Aquele do botecão. É verdade. Assim, eu acho que é a única coisa que eu diria, traz um X-salada pra mim. Agora, de resto... Olha, a gente encontra muito ingrediente aqui já, né? Muita coisa que dá pra fazer. Então, sim. Claro, comida de mãe, né? Sinto falta, mas assim, não sinto mesmo. Não, né, Jacques? Não tenho... Churrasquinho, minha gente. Mas enfim. Tá, e agora 3 coisas que vocês sentiriam faltas da Alemanha se vocês voltassem para o Brasil. Eu sentiria falta, assim, dessa questão familiar aqui, de pegar... mais tempo, né? Os amigos, ter tempo com a tua família, com a família de um amigo teu, ou
só tu e teu filho e a tua esposa, passear, isso aí lá no Brasil, infelizmente a gente entra naquele modo automático e não sai, né? Uhum. E a organização, né, Thomas e Fernanda? Porque aqui é burocrático, muito burocrático, mas é organizado. Com certeza. Lá no Brasil meu Deus do céu, eu trabalhava... Quem grita mais alto, né? Trabalhava em obra, eu tinha que ter muito contato com prefeitura para questão de licença. Era de chorar em alemão. Eu falava para a Sueli mesmo que, olha, é impossível como uma pessoa daquela tem um poder para decidir sobre o que ela tinha que decidir, porque não coisas bizarras, te falavam coisas bizarras, entendeu? Uhum. Não é em todo lugar, óbvio, nem toda pessoa, mas, enfim. Acontecia, né? Isso eu sentiria muita falta. Eu sentiria falta de sair como eu bem entendesse aqui, porque aqui a gente sai com chinelo de dedo, com pijama embaixo de roupa. É libertador. É libertador, né? Com certeza. Porque, cara, lá não dá pra sair. A gente sai aqui, não. Passar maquiagem pra ir no shopping, roupinha nova. Tinha lá só. Até pra ir no mercado a gente se arrumava, né? É verdade. Tinha que se olhar antes bem como ia no mercado. Ia ser julgada. Isso aqui é muito libertador. É muito. Nossa, não tem. Ninguém tá nem aí pro outro. Eu acho que é isso aí mesmo, porque cada um cuida da sua vida, literalmente. Cada um sabe da sua vida, literalmente, né? Então, eu sentiria muita falta disso. Sentiria falta dos preços das comidas também, do supermercado, porque no Brasil, olha, gente, vocês já estão há um tempo sem ir. Tá feio o negócio lá. Sentiria falta disso também, de poder fazer um ranchinho, uma comprinha, e não ser 3 dígitos, né? Nossa. Quero nem ver quando for pro Brasil. Acho que a gente vai ficar assustado. Vou terceirizar a tarefa do mercado. De férias, tudo é legal, tudo é gostoso, né? Eu quero ver, mas mesmo assim, tá caro as coisas no Brasil, nossa. Legal. Você sabia que o Alemanha Cast possui um grupo exclusivo no Telegram para os ouvintes do podcast? Nesse grupo, tanto os brasileiros que estão na Alemanha quanto os brasileiros que estão pensando em vir para cá trocam experiências e dúvidas em relação à mudança para a Alemanha ou dúvidas sobre o dia a dia por aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo, basta acessar nosso site, assinar nossa newsletter, onde você receberá um e-mail de confirmação com o link para o grupo. Corre lá e faça parte do Stammtisch Alemanha Cast. Nächste Station. Stadtmitte. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Então vamos para as dicas do Alemanha Cast. Qual é a boa aí, galera? Quem quer começar a dar suas dicas aí? Eu gostaria de dar a dica, em primeiro lugar, para ouvir vocês. Quem tá pensando em vir, assim, realmente consumam o conteúdo de vocês, porque realmente tem muita coisa boa aí escondida. Todos os assuntos. Então pegam lá desde o primeirinho lá e colocam no fone e vão consumindo, que ajuda muito mesmo. Outro conteúdo que eu gosto de consumir, eu comecei acho que no finalzinho no Brasil, um pouquinho antes de vir, é o projeto Fui, da Isabel. A gente gosta muito dela. Ela já participou do Alemanha Cast. Pra quem tem filho, né? Isso, participou mesmo. Assim, pra quem tem filhos, ela dá umas dicas muito legais e é uma pessoa muito solícita. Nossa, eu mando áudio pra ela, às vezes, em questão de kindergarten, de jardim, ela na hora já responde. Então, assim, é um conteúdo que eu acho muito legal. Ela é demais também, porque ela tem uma situação que ela é casada com um irlandês ou um inglês. Não, ela é irlandês. Irlandês, né? Então, assim, nossa, tem uma situação que, né, os filhos uma hora falam português, alemão, inglês. Então, eu acho muito legal isso dela. Eu acho que outra dica é aquela que o Jacques falou mesmo, não deixem do trabalho, como é que é? Está pensando em vir para a Alemanha, dar uma pesquisada. Uma grande dificuldade, Thomas e Fernanda, que eu encontrei, achar a minha profissão aqui na Alemanha. Entendi. Porque a tradução não te dá, cara. A tradução, por mais que tu queira, isso é manager, é aquele, é esse, tu tens que achar a profissão certa aqui na Alemanha para procurar certo. Inicialmente, eu comecei a procurar errado. Eu achei que era uma profissão e no fim era outra. Nossa!
Logo eu descobri e comecei a procurar o correto. Então, se informar bem. O Alemanha Cast tem uns episódios que falam nisso também, os sites onde procurar emprego, como procurar. Então, se liga lá que é uma baita de uma dica. E se pensar muito, não vem. É o que eu falo. Deixa acontecer naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. É bom. É bom. A minha dica, eu só vou reforçar aí que o Jacques falou. Eu acho que às vezes a galera acha que vai ser tudo rápido, né, pra conseguir um emprego e tal. Porque no Brasil é algo geralmente bem acelerado, né? Você manda um e-mail, já recebe a resposta, já faz entrevista, aí você aceita a proposta. No dia seguinte, os caras querem que você comece no trabalho novo, né? E aqui o ritmo é bem mais cadenciado, né? Então eu acho que você pensou em vir para a Alemanha, tá com ideia de vir, já começa a mandar currículo, já começa a fazer as entrevistas, porque geralmente é um processo demorado, né? O nosso mesmo, demorou mais ou menos uns 6 meses, assim, até rolar tudo para poder vir, sabe? Então, a dica que eu dou, não deixe para quando tiver aqui começar emprego, não importa, tem cidadania, tem não sei o quê, já começa no Brasil, já se estrutura lá e vai com calma, porque tem que ter paciência. Para ter uma ideia, na época que eu estava procurando emprego ali, eu fui classificado por uma vaga, era em outubro isso. Eles estavam procurando gente para iniciar em fevereiro. Imagina até quando ia durar essa seleção. É verdade. Então, é bem... Às vezes já teve gente que falou comigo e que mandou mensagem no Alemanha Cast falando: eles estão demorando pra responder, o que eu faço e tal. Eu falei, cara, eles demoram. Mas eu não vou conseguir me mudar em 2 meses. Eu falei, cara, se tu não conseguir, fala pra eles que vai demorar 4, eles vão entender, né? Eles esperam. Eles esperam, não é vida louca assim que nem no Brasil, né? Claro, se for uma vaga emergencial, talvez não, mas no geral, assim, eu acho que não precisa ser muito afobado, não. E outra dica valiosa, hein? Fonte, ela é conhecida, é a Alemanha Cast. Só para aquela vaga, hein? Certificada. Só para aquela vaga. Mesma empresa abrindo 10 vagas, você tem que aplicar 10 vezes. E a minha dica é um canal infantil que tem aqui na Alemanha, principalmente para quem tem filhos, é o Kika. Provavelmente várias crianças assistem ele, e até no começo que a gente chegou aqui, ele me ajudou bastante também a aprender alemão, porque é um vocabulário mais simples que quem tá aprendendo consegue entender. Verdade. Boa dica. Então tá, galera, agradeço a presença de vocês e até a próxima. Tchau! Este podcast foi editado por Play Áudios.